que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de verdade, o guia dos filhos de Deus, venha iluminá-los de maneira que todos possam entender a vontade dele, de Deus, para as suas vidas. Nesta quarta-feira, nós estaremos ensinando as pessoas a diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. Nós vamos tratar do assunto do reino dos céus. E quando se fala em reino dos céus e reino de Deus, normalmente as pessoas entendem, muitos teólogos consideram a mesma coisa, reino de Deus, reino dos céus. Mas, na nossa visão, no nosso entendimento, nós entendemos que uma coisa é o reino de Deus, outra coisa é o reino dos céus. Por exemplo, no reino, apenas a título de exemplo, quando a pessoa entra no reino de Deus, quer dizer, ela se sujeita à palavra do reino de Deus. Ela se sujeita à palavra de Deus. No reino de Deus, se você prestar atenção, lá em Mateus, capítulo 6, Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Todo mundo já sabe disso, praticamente. Mas o que é buscar as coisas primeiro do reino de Deus? Buscar primeiro o reino de Deus nas coisas do reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. E o que são essas demais coisas que ele garante? Se você ler direitinho o texto, você vai entender todo o texto de Mateus, capítulo 6. Porque Jesus, no capítulo 6, ele trata, por exemplo, da comida, da bebida, da água, da roupa, da vestimenta, da moradia. Ele trata de tudo. Ele fala: buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer, Deus reinando na sua vida, na sua cabeça, dirigindo os seus pensamentos, os nossos pensamentos, para que então os nossos pensamentos venham combinar com Ele e viver de acordo com a vontade dEle. Porque se isso não for possível, se a nossa cabeça não combinar com a cabeça de Deus, se os nossos pensamentos, se os nossos desejos, se as nossas vontades não estiverem combinadas com a vontade de Deus, então não se pode entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus, a vontade é de Deus, é do rei, é do Senhor. Então a pessoa, quando adentra no reino de Deus, a primeira coisa que ela faz é sujeitar as suas vontades à vontade de Deus. Isso é o reino de Deus, que eu entendo, que eu, pela minha fé, que eu creio, que eu tenho crido toda a minha vida. O reino de Deus é isso. E esse reino de Deus,
a gente aprende aonde? Na rua? Não. O reino de Deus começa quando nós apoiamos a nossa vida de acordo com as regras, com as leis, com os mandamentos. Por exemplo, Jesus disse: perdoai aos vossos ofensores, orai pelos que vos perseguem, orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Quer dizer, são regras, são leis, são palavras, são mandamentos que ninguém que não esteja no reino de Deus pode fazer. Essa é a realidade. Então, Jesus está falando no capítulo 6 para que nós... Ele sabe das nossas necessidades, ele fala. Deus sabe das nossas necessidades, ele conhece as nossas necessidades, ele conhece, ele sabe que nós precisamos pagar o aluguel, ele sabe que a gente precisa de moradia, ele sabe que a gente precisa de roupa, ele sabe que a gente precisa de comida, ele sabe que a gente precisa de água, ele sabe que nós precisamos cuidar da família, enfim, ele sabe de todas as coisas, mas de tudo o que nós nos ocupamos aqui neste mundo, o mais importante, primeiro, é o reino de Deus. Quer dizer, ele reinando dentro de nós, ele conduzindo os nossos pensamentos, ele levando a vontade dele, espalhando a vontade dele através daqueles que estão inseridos no reino dele. Então, eu queria que você entendesse que esse reino, o reino de Deus, é a igreja do Senhor Jesus. É a igreja. Porque você aprende a viver no reino de Deus na igreja. É a igreja a escola que nos guia de acordo com a palavra de Deus. Então, na igreja você aprende, você é educado a viver em sociedade, em falar a verdade, em primar pela justiça, viver na verdade também, claro. E você, e eu, e todos nós, quando estamos inseridos no reino de Deus, nós estamos inseridos dentro de um espaço aqui neste mundo em que todos vivemos em paz, em sujeição uns aos outros. Então, vamos aqui dar apenas um exemplo que talvez fique mais claro. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz assim, ele ensina tudo que nós precisamos. Ele diz assim, guardai-vos, primeiro versículo, capítulo 6, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Porque era isso que eles faziam, os sacerdotes, os levitas, os religiosos da época de Jesus, gostavam de mostrar que eram caridosos, que davam esmolas, que faziam bem. E Jesus disse, quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Quer dizer, Jesus está aqui censurando aquelas pessoas que fazem o bem visando o seu próprio benefício. Não. Quem vive
sujeito ao reino de Deus, aprende a fazer o bem por espontaneidade e faz com sinceridade. Pois ele diz, quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, quer dizer, nas igrejas. A igreja hoje, naquela altura, era sinagoga. Os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Entende? Veja que aí está o reino de Deus, no meu entender, na minha fé. Jesus está ensinando os discípulos, seus discípulos, o reino de Deus. É chegado até vós o reino de Deus. De outra feita ele falou, chegado até vós o reino dos céus. Mas o reino dos céus, nós vamos falar nesta quarta-feira. Nas igrejas universal, você pode participar desse estudo bíblico que mostra a diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Quer dizer, quando a pessoa se alinha dentro da palavra de Deus, de acordo com a palavra que o Senhor Jesus ensina, os seus apóstolos, o Espírito Santo ensina na sua palavra, então nós fazemos o bem sem olhar a quem, sem esperar o troco, sem esperar o louvor das outras pessoas. A gente faz o bem independentemente da pessoa. Nós queremos beneficiar a pessoa que estamos fazendo bem. Porque isso é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Aí ele diz, aqui ó, por isso que muita gente sai por aí tocando trombeta quando faz benfeitorias, ou melhor, benefícios aos mais necessitados. Ele diz, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, porque a tua esmola seja, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. É o pai que tem que honrar os filhos. Ele que, se nós almejamos uma recompensa, essa recompensa vem do Pai, não dos homens. Porque a recompensa dos homens é falsa, é hipócrita, é cheia de hipocrisia. Então nós não podemos nos conduzir, viver numa sociedade onde há hipocrisia. Na igreja, a gente aprende o que nós devemos e o que não devemos fazer para que estejamos inseridos dentro do reino de Deus. E aí ele diz, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E o galardão é o quê? O galardão é o seguinte, as pessoas estranhas que passam e veem aquela pessoa ali fazendo suas orações em pé, para chamar a atenção, as pessoas que passam falam assim, olha só, que pessoa fiel, essa pessoa é fiel mesmo, não tem acanhamento de orar na praça pública, todo mundo está vendo. Quer dizer, aquela pessoa que está orando
já está recebendo a glória, já está recebendo a recompensa, que é o louvor dos homens. Mas nós não servimos, quando nós estamos no reino de Deus, quando vivemos no reino de Deus, nós não servimos para receber a glória do homem, do ser humano. Nós vivemos para agradar o nosso Pai Celestial. E se Ele se agrada de nós, com certeza Ele vai abençoar a nossa vida. É Ele que nos abençoa. E nós não podemos, em hipótese alguma, esperar a bênção alheia do ser humano. No reino de Deus, é o Senhor que abençoa os seus fiéis. E os fiéis servem a Deus. E é óbvio, quando o fiel aprende a servir a Deus, ele aprende a servir o próximo. Quando o fiel aprende a amar a Deus, ele aprende a amar o próximo. Quando o fiel ama a Deus de todo o coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e amar não é sentir emoção. Não, amar é dar. Quando a pessoa honra a Deus acima de todas as coisas, e no caso é o Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, é o Rei do reino de Deus, então a pessoa aprende a se relacionar com o Pai. E é óbvio, quando ele segue esses conselhos do Pai, é óbvio que ele vai abençoar, que ele vai ajudar o seu próximo. Porque se uma pessoa não ama a Deus, como é que ela vai amar o seu próximo? Não pode, não é? É impossível. Mas é isso que nós vimos no mundo, esse mundo, o reino deste mundo, o reino do inferno. Nós vemos aí muitas pessoas vivendo para si e só para si. Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Essa é a realidade. Esse é o reino do mundo. Mas no reino de Deus, primeiro é o nosso Senhor. Ele é o primeiro. Segundo, é o nosso próximo. Amai a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Amai o próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a Deus, como é que eu posso amar o próximo? Não é verdade? Nós aprendemos isso, essa conduta, esse comportamento, na igreja. O que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? É o reino de Deus aqui, neste mundo. É o reino de Deus. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Eu aprendi a viver de acordo com a palavra de Deus na igreja. Não foi na escola, foi na igreja. Foi na igreja que é o reino de Deus, é onde nós ouvimos a palavra de Deus, nós entendemos a palavra de Deus, é onde nós nos comunicamos com Deus, é onde nós desenvolvemos a nossa fé. É o reino de Deus, é a igreja. Não é o reino dos céus. O reino dos céus é outra coisa. É claro, a pessoa só vai ter visão do reino dos céus quando ela estiver inserida dentro do reino de Deus. Porque é no reino de Deus que ela aprende a amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. Então, amiga e amigo, nós vamos tratar desse assunto nesta quarta-feira nas igrejas universal do Reino de Deus. Aqueles que estiverem interessados, sejam bem-vindos, você não tem que pagar nada. Mas você quer aprender o que é viver no reino de Deus? Então, é na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo que isso vai acontecer
nesta quarta-feira. Nós vamos ensinar, tá bom? Ficamos por aqui. Amanhã estaremos falando mais a respeito desse assunto, porque ele é extremamente importante